Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Bem-vindo ao Checkmate, o programa de entrevistas transmitido pela TNI Brasil, a TV Nacional Interativa, www.tnibrasil.com.br. Checkmate, para você que nunca assistiu o programa, é um programa de entrevistas que traz um convidado de qualquer segmento, qual for, segmento do ramo empresarial, político, social, artístico, sempre com conteúdo jornalístico, prestador de serviço, utilidade pública, para trazer para você o que há de melhor aqui na região oeste de São Paulo. Gostaria que você que está nos assistindo nesse momento pudesse participar conosco. Na tela da TNI Brasil, do seu canto direito da tela, você pode encaminhar o seu e-mail com o seu nome, não esqueça de colocar o e-mail, tá? E a mensagem. Nós iremos responder de pronto para você. O Checkmate de hoje traz um convidado muito ilustre, convidado do segmento evangélico, segmento cristão, gospel, como queira a nomenclatura. Mas é importante frisar que é um importante formador de opinião que está numa postura bastante ousada aqui na cidade de Osasco. Por que ousada? Porque ele realmente é uma pessoa que vai enfrentar diversos concorrentes de peso aí na próxima eleição de 2012, além de presidente aí da Casa Gospel aqui de Osasco. Ele também é pré-candidato a prefeito por Osasco. Nós vamos contar um pouquinho a história dele. Eu gostaria que você participasse, ficasse junto com a gente aí, porque sem dúvida nenhuma o Checkmate é um programa que vem caindo cada vez mais no gosto popular, e você é o nosso principal amigo, que participa sempre conosco, trazendo o que há de melhor de perguntas, seja ela do cunho jornalístico, social, político. É importante você participar. Gostaria de dar as boas-vindas aos 3 jornalistas que compõem a mesa comigo aqui hoje. 3 vidas importantes. Começar pelo Nilson Martins, do jornal A Rua. Seja bem-vindo, Nilson Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, colega jornalista. Boa noite ao convidado, o pastor Reinaldo Mota. Boa noite a todos que nos assistem. Muito bom, Nilson. Seja bem-vindo mais uma vez ao Checkmate. Eu gostaria de dar as boas-vindas também ao Daniel Soares, do jornal Página Zero. Mais um importante jornalista aqui da região que vai nos ajudar nessa sabatina. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nilson. Boa noite, Júlio, colegas da imprensa. Boa noite, pastor Reinaldo. Boa noite. E mais um jornalista muito importante para nós aqui na região oeste de São Paulo, Júlio Rezende, está conosco também para participar dessa sabatina. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Júlio, ao Checkmate. Obrigado, Roberto. Obrigado aí a presença dos companheiros também. Muito obrigado, pastor Reinaldo Mota. É isso aí, como vocês puderam observar, a nossa mesa hoje está recheada. Eu vou contar um pouquinho da história, bem resumida, do Reinaldo Mota, pastor Reinaldo Mota, que tem um importante trabalho aqui na cidade de Osasco. Ele é formado em História, Ciências Sociais, pastor da Igreja Casa Gospel, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco e pré-candidato a prefeito de Osasco. É muito importante a gente frisar aqui no Checkmate, esse programa que vem trazendo diversas personalidades do meio social político, e o mais importante aqui é extrair do nosso convidado o que há de melhor, sobretudo com uma pauta pré-elaborada, mas com aquela ousadia que você gosta, aquela matéria preparada para a gente tirar do nosso ilustre convidado, de repente aquilo que está escondido lá nos bastidores. Ele vai trazer isso para nós agora, eu tenho certeza disso. Pastor Reinaldo Mota, seja bem-vindo ao Checkmate. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Eu coloquei no meu Facebook hoje que eu estaria com a nata do jornalismo na cidade de Osasco. Então, para mim é uma honra estar aqui com o Daniel Soares, Página Zero, Nilson Martins, nosso companheiro já de alguns programas, né, de rádio e alguns encontros, que é do jornal A Rua, a sua coluna em off. E o Júlio Rezende, né, também do Correio Paulista. É uma grande honra, tem uma coluna muito importante na área política. E você que está nos assistindo aí, um programa de maior audiência disparado da internet na cidade de Osasco. E no Brasil, é claro, é óbvio. Também é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Com certeza a gente vai ter um tempo batendo papo,
Roberto Carlos, o nosso grande âncora aqui do programa, uma pessoa que a cidade já o conhece muito bem. Para mim é uma honra, um privilégio, de coração, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Nós agradecemos a sua presença, pastor. Obrigado pelo carinho, pelo respeito que você tem pela mesa aqui, sobretudo pela minha pessoa. Mas é isso, é um jornalismo, prestador de serviço, um jornalismo sério, comprometido com a verdade, que é isso que você, internauta, merece, que está nos assistindo. Sempre trazendo aquilo que há de melhor aqui no cenário da região oeste de São Paulo. A nossa pauta hoje é Osasco, então vamos frisar aqui nessa pauta importante. E o nosso primeiro tema é sobre homossexualismo, homofobia e igreja. Para deixar o nosso convidado já com os cabelos de pé, porque são temas polêmicos, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai sair muito bem, porque é um historiador. Como historiador vai contar muitas histórias para nós aqui hoje, não é isso, Reinaldo? Reinaldo, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que tem tudo a ver com o seu segmento. Um segmento importante, nós respeitamos todos os segmentos, deixando bem claro aqui, mas é importante para aquelas pessoas que não entendem, né, de forma mais direta, ou até mesmo a maneira como isso é conduzido dentro do segmento pastoral, das igrejas do Evangelho, essa questão da arrecadação do dinheiro. Né? Como é que é a ênfase dos pastores em arrecadar dinheiro dos fiéis? Isso não é uma atitude muito suspeita. Como é que vocês conseguem lidar com isso, tendo hoje na mídia alguns pastores até inclusive sendo denunciados por conta dessa questão da arrecadação do dinheiro? Bom, eu fico muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu sou pastor há 19 anos e nunca recebi um salário de igreja, nunca recebi um centavo como salário. Então eu fico muito à vontade. Eu sempre trabalhei, que é um trabalho desgastante. Vocês não têm noção o trabalho que é você mexer com a alma das pessoas, mexer com a alma, o coração, as emoções. Então, o pastor normalmente já tem um desgaste muito grande. E eu sempre trabalhei na iniciativa privada, sou representante comercial, além de pastor, professor, já dei aula, já trabalhei com venda, já pastorei igreja ao mesmo tempo. Então, eu fico muito à vontade. A nossa igreja, a Bíblia diz, primeiro, deixar claro, a Bíblia que nos ensina a sermos dizimistas, dar o dízimo. Você devolve a Deus 10%, fica com os 90%, para que, a Bíblia diz o seguinte, para que a casa do Senhor tenha mantimento, seja zelada, seja guardada, seja protegida, seja conservada. Agora é óbvio que tem muita gente que passa dos limites, assim, e de verdade eu sei disso. Então, o bom senso é exatamente o fiel da balança. Eu acho que o culto a Deus não tem que ser direcionado para prosperidade. Eu digo que prosperidade é ausência de necessidade. O que eu ensino na minha igreja, que a prosperidade é ausência de necessidade, não é você ficar rico. Riqueza é uma consequência de N fatores. Né? Como que o senhor vê entidades religiosas dispensando quase que por completo a tal sacolinha e se dedicando mais a cartões de crédito e débito ao final do mês? Ou débito na data marcada. Você está dizendo assim em relação aos cultos que passa lá o... É porque é descarado ver pela televisão que tem pastores que pedem, passa o cartão de crédito, o débito automático em conta para arrecadar. Isso eu acho uma coisa normal. É que na verdade isso é inegável que os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. Por exemplo, algumas vezes eu senti de dar uma oferta e não estava realmente com dinheiro naquele momento. Então, eu estava numa igreja que eu tive a necessidade de passar, eu queria dar uma oferta para aquela igreja e não tinha como, não tinha dinheiro e tal, eu poderia ter passado o cartão de débito. Agora, eu acho que o equilíbrio, Nilson, é a parte mais importante de tudo. Tem gente que foca o lado financeiro das igrejas, não é a visão que eu entendo como cristianismo, como igreja. Eu acho que o equilíbrio. Precisamos da arrecadação? Precisamos. A gente, por exemplo, nossa igreja, a Casa Gospel, a gente paga o aluguel, a gente deixa um ambiente gostoso, o ar-condicionado, carpete, é uma estrutura muito interessante para que, por exemplo, vocês são meus convidados a estarem lá, para estarem em um lugar gostoso, o banheiro limpo e tal. É óbvio que a gente necessita. Agora, quando a motivação passa a ser o dinheiro, então, é uma coisa muito pessoal, eu respeito todos os pastores, respeito as denominações que focam exatamente essa parte de prosperidade, né? Mas eu, pessoalmente, eu enxergo de uma forma diferente. Eu vou na contramão um pouquinho disso. Pastor, aí. O senhor disse que é formado em História, é pastor também, é representante comercial. Qual que é a sua atividade profissional hoje?
Então, eu sou representante comercial na área. Você trabalha com isso hoje diariamente, é isso? Na grande verdade, eu há alguns meses eu parei tudo para me dedicar à política. Eu estou vivendo de um milagre de Deus, eu tenho vivido de um milagre de Deus. A minha esposa é contadora, então ela trabalha, tem mantido a nossa casa. Eu tinha, por exemplo, um carro, estava pagando uma prestação, vendi esse carro para que eu pudesse, esse período eleitoral, estivesse assim, com as contas em dia, tudo paguinho, não tendo dívida, vendi um terreninho para que eu me mantesse. Mas eu sou representante na área de perfumes importados. Eu deixo a sociedade mais cheirosa. Eu queria voltar ao assunto ainda da arrecadação. Claro. O senhor não acha que falta muita transparência quando se arrecada e não presta conta com aqueles que doam? Tipo assim, neste mês arrecadamos X, gastamos X de despesas e sobrou X. Sabe o que acontece? Não existe isso? Existe. Na verdade é o seguinte, assim, anos passados, por exemplo, na igreja que eu conhecia Jesus, o Evangelho, fixavam na parede a arrecadação, as despesas, o movimento mensal. Hoje é muito perigoso você fazer isso, porque eu já soube de casos que ladrões entraram na igreja, fecharam as portas, levaram tudo e na oferta da igreja. Agora, as igrejas, isso em qualquer igreja, viu, Nilson? Se você é membro da igreja, você tem o direito aos caixas contábeis da igreja. Na minha igreja, se qualquer membro, qualquer um quiser, pastor, eu quero saber sobre a tesouraria, tem acesso. É que não é muito divulgado, mas qualquer membro de igreja tem acesso aos caixas da igreja. A prestação de contas é feita ao interessado. Se a pessoa se interessar, se o fiel se interessar, ele requisita, e aí é o que acontece normalmente. Isso em todas as igrejas? Todas as igrejas. Não, todas as igrejas. Sim, é uma coisa aberta. Por exemplo, quando você se torna membro da igreja, você tem o direito, você é participante, você faz parte da igreja, como um sócio, vamos colocar assim. Então você tem o direito, o acesso aos livros contábeis. Isso aí, qualquer igreja evangélica. Existe alguma retaliação, algum fiel, não estou falando da sua igreja, claro, no meio geral, que todas as vezes frequenta, mas por não ter condições não colabora? Não, você sabe uma coisa? Existem denúncias nesse sentido. Você sabe que é até interessante você... Já houve retaliação. É até interessante. Sabe o que acontece? Umas coisas que as pessoas que estão de fora não entendem. É que quando o fiel dá o seu dízimo, dá uma oferta especial, dá uma oferta à igreja, eles são tão abençoados, de verdade. A gente que vive isso, a gente sente e sabe. Eles são tão abençoados financeiramente, Deus abençoa, Deus dá um retorno, que na verdade assim, é uma coisa assim tão normal, assim, tão tranquila isso, porque a gente sabe dos benefícios de você devolver a Deus, de você trazer a igreja. Agora tem um detalhe, que nós cristãos, a gente fala entre nós, o pastor dará conta diante de Deus sobre a forma de administração do dinheiro da igreja. E eu, por exemplo, na minha igreja, eu não tenho nem acesso à tesouraria. Nós temos um tesoureiro, que é uma tesoureira, uma pessoa muito abençoada, com formação administrativa, que cuida das finanças da igreja. Eu não tenho nem acesso. Ela me passa o relatório também, mensal, mas eu nem sei o que. Domingo entrou tanto X, eu não sei disso. Porque eu, na grande verdade, Reinaldo Mota, eu tenho assim, eu estou focado exatamente na vida das pessoas, na resposta da pregação do Evangelho. Eu não tenho nem acesso a isso. Claro que tem gente que fica de olho, mas entre nós sabemos que cada pastor, cada administrador da sua igreja, da sua denominação, dará conta diante de Deus. Não sei se responde a tua pergunta. Pastor, há algum mecanismo de identificação de quem contribui ou deixa de contribuir, do fiel que contribui ou deixa de contribuir? Tem igreja que tem esse controle de dízimo, tem até fichas que ele paga o dízimo, ele dá o dízimo e é marcado numa fichinha. No nosso caso não. Assim, uma coisa assim, exatamente para não constranger, por exemplo, 10% do seu salário, se a pessoa marca lá, Reinaldo Mota, estou dando R$100, subentende-se que ele ganha R$1.000. Isso é uma forma de constranger, na minha ótica. Então, a pessoa põe o seu dinheiro no envelope e contribui na igreja. Anonimamente. Como o senhor vê a denúncia que a Igreja Universal fez recentemente para outra igreja, mostrando até uma fazenda, duas fazendas em Mato Grosso, no valor de 50 milhões. Isso é a rivalidade que chega a esse ponto? É a rivalidade, assim.
de verdade, assim, a gente percebe que quando uma denominação está perdendo mesmo, mas você sabe que essas denominações, elas estão um pouco, correm ao lado a grande esmagadora maioria de igrejas, que são aquelas pequenas, médias, que não entra nesse confronto. É claro, é óbvio que a gente fica triste. Eu fiquei muito triste quando vi aquilo, porque na grande verdade, não haveria essa necessidade. Alguns falam, pô, isso é uma guerra mercadológica e tal. E infelizmente mesmo, a gente está brincando. Não seria uma omissão das outras igrejas de se calarem, não se manifestarem, não se unirem a respeito disso, se manifestar a respeito? A sua igreja rivaliza? Todas as igrejas. Na verdade, entre nós, a gente se manifesta, a gente só não põe a mão nessa cumbuca, mas entre nós, no nosso meio, a gente discute. Mas você não acha um erro isso? Porque todos estão assistindo e apenas aqueles fiéis de vocês é que ouvem vocês. Vocês não deveriam se unir, as outras igrejas que não concordam, se unirem no Brasil inteiro, protestarem contra esse tipo de atuação dessas igrejas? Eu acho coerente. Isso aqui, na verdade, por exemplo, a nossa voz, nós não estamos na televisão, a não ser aqui agora, falando diretamente com os internautas, mas assim, na grande verdade, a gente comenta entre nós, mas a gente não põe essa mão, porque também não temos uma Record, um canal, uma rede. Mas vocês têm o melhor da Record, que são todas as igrejas, os fiéis vão à igreja e ouvem muito vocês. Por exemplo, eu tenho visto na internet, que a internet publica muita coisa a respeito. Esses dias mesmo eu vi um recibo de valores doados e assinados Jesus Cristo embaixo. É uma coisa que não pode ser levada em consideração. Mas você sabe, por exemplo, só para que você tenha assim, uma ideia do que acontece. Essa minoria aparece e claro, todo mundo observa. Em Osasco somos 30% da população. Isso, no mínimo, 30%. Se você colocar uma população de 800 mil habitantes, nós somos em torno de 240 mil evangélicos na cidade de Osasco. Você pegando esse número, aí eu como presidente do Conselho de Pastores, eu tenho alguns dados. Por exemplo, a própria Universal. Se tiver 5 mil, eles vão contestar isso, mas eu sei, e se tiver 5 mil membros é muito. A Mundial hoje é um pouco maior. Você pega essas grandes igrejas, não chega nem 15% do grande contingente. A sua igreja, Casa Gospel, ela representa o que de fiéis? Quantos fiéis vocês têm? Responde depois, né? Exatamente. Eu gostaria de primeiramente agradecer a audiência dos queridos amigos internautas. Já estou recebendo aqui alguns e-mails, né? O Sandro, como sempre, participa com a gente. Eu tenho também aqui o Elias Ferreira. Enfim, a gente vai responder no próximo bloco a esses e-mails, tá? E mais perguntas. A gente tem muitas perguntas relacionadas a esse primeiro bloco ainda, tá? Mas depois do intervalo, beleza? Fica aí que a gente volta já. Querido, papai chegou. Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love drags out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, working about it makes the world go round. Voltamos com o Checkmate, hoje recebendo aqui em nossos estúdios da TNI Brasil, pastor Reinaldo Mota, que também é pré-candidato a prefeito por Osasco.
Os nossos entrevistadores estão aqui. O Wilson Martins, do Jornal A Rua, Gil Rezende, Correio Paulista, e o Daniel, do Página Zero. Não é isso? Gil Rezende. Às vezes é tanto jornalista que a gente se confunde aqui. Do Correio Paulista e da coluna Entre Linhas. Exatamente. Né? Eu queria fazer uma observação em relação ao que o Nilson colocou aqui, da posição das demais igrejas em relação a isso. Tem um problema, quase que, não é um problema, mas uma solução teológica entre elas, que obedece o preceito bíblico de que a ira pertence a você, mas a vingança pertence a Deus. Então, para quem se comporta mal, fora dos preceitos, a punição virá mais cedo ou mais tarde. Por isso que não há no mundo material uma articulação dessas, que até concordo com você que seria o ideal para cortar os abusos pela raiz. Né? E posso até colocar uma coisa assim? E o livre-arbítrio, acho que cada um, segundo a nossa Constituição, tem o direito de... eles têm a legalidade, todos nós temos o livre-arbítrio. Então, na grande verdade, assim, cada um se preocupa exatamente com a sua visão, mesmo dentro do segmento evangélico, tem várias visões diferentes. E eu respeito todos eles, de verdade, eu quero dizer que eu respeito as igrejas que tem, assim, motivação financeira, que trata o lado da prosperidade, mas quero deixar para vocês que são minorias, esses grupos. A grande maioria esmagadora prega a palavra mesmo, sem se preocupar com qualquer tipo de faturamento, entre aspas, de rendimento ou de receita na sua igreja. A Casa Gospel, ela só existe em Osasco, ela existe em outras cidades? Como é que é a formação da Casa Gospel? E quantos fiéis, né, vocês têm lá na Casa Gospel? A Casa Gospel é uma igreja pequena. Nós somos duas igrejas, uma no Campesina e uma no Canaã. O senhor que fundou a Casa Gospel? Eu que fundei a Gospel Memorial, a Sara Nossa Terra, aqui em Osasco, na década de 90. Algumas outras congregações, também ligadas à Sara Nossa Terra e a Gospel Memorial. Eu fazia parte da Gospel Memorial e aí eu sentia vontade de entregar a igreja para o meu primo, continuar a igreja, cresceu bastante na época, e nós alugamos uma casa literalmente, é uma casa, um grupo 100 pessoas e mais o pessoal do Canaã. Nós somos uma igreja pequena. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a homofobia, pastor, e se a sua igreja abre as portas para homossexuais. Claro, com certeza. Na grande verdade, a Bíblia, essa é uma discussão muito legal, né, que até... fico feliz de estar sendo abordado por ela. Existe o livre-arbítrio, primeira coisa. Na grande verdade, tem o lado homossexual, tem o lado heterossexual. A Bíblia dá um padrão de conduta para as pessoas. Por exemplo, um heterossexual que tem relações extraconjugais, a Bíblia coloca como adultério, que está errado do mesmo jeito. Relações homossexuais, segundo a Bíblia condena. Então, na grande verdade, agora, cada um tem o direito, o livre-arbítrio de fazer e praticar o que ele quiser. Na nossa igreja, se aparecerem alguns homossexuais, serão recebidos com o maior carinho possível e de outras religiões. A gente não faz acepção nenhuma nisso. Hoje não tem nenhum. Que eu saiba não, né? Que eu saiba não. Sobre a PL 122, 2006, que exatamente fala sobre o projeto de lei que pune a discriminação contra homossexuais. O que você acha? Agora, o que eu acho é o seguinte, eu quero expressar a minha opinião. É isso que a gente não abre mão. Colocar uma mordaça na minha boca é o que eu não quero. Eu quero continuar tendo essa posição que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a homossexualidade é um pecado, eu quero ter a liberdade de poder falar. Agora, cada um tem a conduta que quiser. Então, o que eu sou contra na PL 122 é exatamente isso, é colocar uma mordaça. Quer dizer, você não vai poder falar que você vai ser responsabilizado criminalmente. Por quê? Porque eu tenho que ter também a liberdade de expressar aquilo que eu penso. É isso que eu acredito. Como a pessoa que é o homossexual também tem a liberdade de expressar o desejo, a vontade dela. Aproveitando já esse gancho, nós temos em Osasco a Parada Gay, que é realizada todos os anos. O senhor prefeito de Osasco vai dar continuidade a esse evento que hoje, sem dúvida... Claro, olha, deixa eu falar uma coisa interessante. Por exemplo, a prefeitura quis proibir a Marcha para Jesus. Vocês sabem disso, foi falado. Quis proibir, assim, eu fiquei muito chateado, porque é um evento pacífico, é um evento ordeiro. Eu sou organizador da Marcha para Jesus há 16 anos. Nunca aconteceu um incidente. Eu, como evangélico, eu estava me sentindo ferido de não poder marchar para Jesus. Mas o senhor acha que isso foi porque o senhor é um pré-candidato a prefeito? Pode ser.
não posso Porque afirmar. nunca aconteceu isso, foi a primeira vez. Primeira vez. Na verdade, se Mas você... quais foram as alegações da administração? Na verdade, eles não quiseram nos receber. Agora, existe aquela lei da cidade limpa. Então, na grande verdade, é assim. Hoje, qualquer tipo de evento, você pegar um caixote, colocar na rua para você subir em cima para fazer um evento, você tem que pedir autorização para a prefeitura. Então, eles não davam, não oficializavam, não autorizavam a gente e nos bastidores falavam que não iam autorizar de jeito nenhum. Empresários que iriam patrocinar nosso evento foram falar com eles direto e eles falavam que não iam autorizar. Então, na grande verdade, eles nunca falaram abertamente os motivos, mas simplesmente falavam que não iam autorizar e nem me aceitaram, não me receberam. Estive lá mais ou menos umas 5, 6 vezes, eles nem me receberam para falar, por que vocês não vão autorizar? E nós íamos marchar de qualquer jeito, porque a Constituição nos garante o direito de manifestação pacificamente, andar nas ruas, mas a gente sempre termina com uma grande concentração. É isso que não autorizavam. Então, só respondendo essa pergunta, da mesma forma que eu estava me sentindo violado do meu direito de realizar um evento que existe há 16 anos, está no calendário da cidade, eu acho que os que são homossexuais também têm o direito de se manifestar do jeito que eles querem. Com certeza. E eu, como prefeito da cidade, claro que vai ter continuidade, mesmo eu não concordando. Mas a administração chegou a falar que é por conta da Lei Cidade Limpa? Não. Então, na verdade, eles nem nos receberam, era tudo nos bastidores, entendeu? Assim, para algumas pessoas falavam, não, eles nunca falaram que era por causa da Lei Cidade Limpa. Eles falavam e vão mais além. A Marcha para Jesus esse ano estaria no calendário das festividades do Osasco 50 anos. E eu estive na reunião e foi falado na minha cara, assim, você também agora é candidato? Quer dizer, em off eles falaram. É uma retaliação, então. Houve uma retaliação, sim. Mas graças a Deus que foi feito, a gente, na grande verdade... Faltando quantos dias o senhor foi avisado que poderia fazer 10 dias. 10 dias. 10 dias antes... Um evento da magnitude de uma Marcha para Jesus, 10 dias é muito pouco. A gente, graças a Deus, pelas redes sociais, foi o único mecanismo que a gente teve para divulgar esse evento. E mesmo assim, foi um grande sucesso. Eu acredito que esse ano seria estrondoso. Seria estrondosa a Marcha para Jesus. O prefeito estava lá, né? Não, o prefeito não foi na marcha. Pela primeira vez, ele não foi na Marcha para Jesus. Todas as 16 marchas, era Celso Giglio, Silas Bortolosso, Emídio, todos os anos o prefeito ia lá, e foi até interessante, teve um detalhe que aconteceu, e eu falei, poxa vida, na multidão ali, falei, só estou chateado uma coisa, o prefeito não apareceu esse ano, falei assim no microfone. Aí uma irmãzinha que estava de pé na frente do palco, ela falou assim, ele não quis ser abençoado, mas eu fui abençoado, acabei de ser curado aqui. Ela falou assim na minha frente. Quando o senhor está pregando o evangelho na sua igreja, o senhor fala que o senhor é pré-candidato a prefeito em Osasco? Você sabe que nem na minha igreja eu não falo nada. Quando eu estou no púlpito, você sabe que eu tenho assim, são poucos, mas eu tenho assim uma conduta ética muito grande. Por exemplo, ontem estive numa igreja, na Assembleia de Deus, Madureira do Bonança, quero mandar um abraço para o pastor Diógenes e para o pastor Márcio Beguiniano. Estive lá ontem, preguei a igreja lotada de gente, eu não falei nada, não abri a boca. Eles aqui pegaram o microfone e oraram por mim, mas eu mesmo, eu não utilizo o púlpito para isso e não vou utilizar, e é uma coisa minha. E nem se pudesse, se a legislação me desse esse aval, eu não faria isso. Mas os pastores que o convidaram falaram. Citaram, mais ou menos, olharam por mim que eu tenho um projeto político, mas não falaram abertamente. Mesmo após a convenção partidária, que vai colocar o senhor como candidato já do partido, e a partir de agosto já pode fazer campanha, o senhor não vai... Não, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou nas igrejas, receber oração, se me derem a oportunidade eu vou falar do amor de Deus. Não vai distribuir santinho na porta da igreja? Na porta da igreja, sim, mas enquanto eu estiver no púlpito da distribuir igreja... Santinho? Distribuir santinho. Eu sou um santão, eu sou um santo já. Eu gostaria... Distribuir santinho. Eu sou um santo. Mas o pastor distribuindo santinho? Pastor distribuindo santinho. Pois é. Não, vamos distribuir, que faz parte do jogo. Eu quero que... Tem que ter um material, tem que deixar claro que o 33, que é o número do partido, 33 do PMN, é a idade de Cristo. Quero deixar claro a todos os nossos espectadores aí que o santinho que eu me referi está entre aspas, né? Claro. Eu quero acrescentar uma pergunta para o pastor. O senhor é a favor do Estado laico, de não misturar religião e assuntos de Estado? Totalmente, Estado laico, totalmente. Por muitos anos,
Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós evangélicos, eu não sou histórico evangélico, não nasci em berço evangélico. Meus pais até hoje são católicos. Quero mandar um abraço, um beijo para minha mãe e para meu pai, que são católicos. Nunca forcei para, tem que virar evangélico, nada disso. Mas nós evangélicos fomos uma época muito discriminados, porque o governo, o Brasil tem uma história de uma ligação do Estado católico, estava na Constituição, e mesmo quando saiu da Constituição, a gente sentiu muitos anos, quando nós éramos uma minoria muito grande, os nossos pais evangélicos, protestantes, sentiram muito na pele a discriminação que hoje os homossexuais falam, e nós evangélicos sofremos muita discriminação. Hoje não, hoje é moda, ser evangélico, ser gospel, é moda, né? Mas eu me converti ao cristianismo verdadeiramente em 82, e quando eu me converti, quando eu tive impacto com Jesus, que mudou minha vida, mudou minha história, eu fui discriminado barbaramente. Então eu sou totalmente contra, eu sou a favor do Estado laico. Aproveitar o ensejo para mudar o tema agora, e é um tema bastante polêmico também, que é... Vocês querem me pegar hoje, né? Hoje eu falei para você que hoje é o seu dia. Você tem que aproveitar. Estou aproveitando. E os internautas que nos assistem, já vou ler os e-mails de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Aqui a gente lê todos os e-mails. Mas eu gostaria só de trocar o bloco agora, mudar de tema, que a gente elaborou com muita cautela, exatamente pelo seu segmento que o senhor atua e sobre a opção de sair como pré-candidato. Então eu coloquei aqui religião e relítica. Ou seja, mistura. E fizemos uma mistura aqui. No caso da religião... Não é checkmate agora não, nessas palavras. Calma, segura que daqui a pouco, se prepara, porque são 15 palavrinhas facílimas, tá? É muito fácil. De direito. No caso da religião, Deus se destaca por ser um candidato com uma espécie de mandato eterno, pois foi ele que fundou o partido, os eleitores, o universo, etc. Fato que inviabiliza qualquer tentativa de nova eleição, direta ou indireta. Porém, se ele precisasse de um slogan, poderia utilizar algo como "melejam ou vão para o inferno". O que seria verdade, porque todos sabem que Deus nunca mente. Ou seja, um amigo do rei, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, até que ponto a religiosidade interfere nos acordos políticos em busca de apoio? Sabe que esses dias eu estava lendo uma matéria no Estadão, que no editorial do Estadão, estava dizendo o seguinte: os partidos políticos deixaram de discutir ideologia e passaram ao fisiologismo. E nas igrejas hoje se discute uma ideologia, mesmo que seja contra aborto, contra o caso da homofobia, nós estamos discutindo mais algumas ideias. É óbvio que tem um canal favorável para a gente, claro, apoios políticos, mas na grande verdade, assim, nós somos um segmento forte da sociedade. Nós colocamos a cabeça de fora e falamos, nós existimos. Nós pensamos política, nós respiramos política, nós somos cidadãos, a gente quer fazer história na política também. Então, é óbvio que existe essa ligação, sim. Claro que existe. Por exemplo, é inegável que eu vou ter muito voto daquela irmãzinha da Assembleia de Deus, da congregação, das igrejas independentes. Você não vai ter voto de católico? Claro que eu vou ter voto de católico. Também, de espírito, de umbandistas. Eu tenho certeza disso. Eu me coloco... Pelo menos dois, do seu pai e da sua mãe, de católico. Pelo menos eles, né? Não, mas eu vou ter mais do que meus pais, pode ter certeza. Na verdade, eu sou assim, venho do segmento evangélico, mas eu vou governar a cidade para todo mundo. Vamos lá, Roberto. Exatamente, vai governar mesmo, tenho certeza disso. Já governa lá na igreja, faz o brilhante trabalho, mas você que está conectada, o próximo intervalo agora que a gente vai fazer. Posso responder essa questão depois? Pode, com certeza, vai continuar. Vamos responder a todas as perguntas dos internautas, que a caixa aqui já está lotando, já é pertinente o assunto, nós vamos responder a vocês. Não saia daí, é um intervalo muito rápido, já voltamos. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa.
é ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. De volta com o Checkmate, hoje recebendo o pastor Reinaldo Mota. Ele está aqui conosco hoje participando com 3 jornalistas, o Nilson Martins, Júlio Rezende e Daniel Soares. Nessa sabatina que nós estamos conversando aqui nos bastidores, porque nós conversamos nos bastidores, né? E eu percebo que ele estudou bem o Checkmate, ele está muito direto nas perguntas. Então é bacana que você que vai participar no Checkmate depois aí, aprenda um pouquinho aqui com o pastor, que ele está saindo muito bem. Mas agora o bicho vai pegar, viu, pastor? Se prepara, porque agora vem a pergunta dos internautas. E essas são as perguntas mais capciosas do que as próprias dos jornalistas que tem aqui. E eu gostaria já de mandar um abraço aqui para o Sandro Rogério, do Consegue. Um grande abraço, Sandro. Um fiel seguidor aí do Checkmate, ajuda a gente na divulgação também. E ele já pergunta aqui, pastor, se ganhar as eleições, qual será o seu plano de governo? É a primeira pergunta dele. Ele fez várias perguntas aqui, eu vou evidentemente perguntando, depois você faz um resumão só para a gente ganhar tempo, porque são muitas perguntas, e a gente não gostaria de perder tempo aqui, senão o programa vai embora e a gente não consegue dar atenção. O que o senhor vai fazer como prefeito na questão da fábrica de dinheiro? Pois andando pela cidade, temos radares por todos os cantos da cidade. O Demutran está multando todo mundo sem motivo. É mais uma pergunta do Sandro e mais uma dele na sequência, falando sobre o senhor é a favor do aborto e o casamento gay. Vamos responder essas 3 do Sandro rapidinho, depois a gente passa para os demais, como o caso do Elias, da Fanny, etc. Vamos lá. Meu plano de governo é muito extenso, mas uma coisa eu quero deixar aqui em primeira mão para vocês aqui, internautas. Nós vamos fechar a cidade para balanço. Vamos fechar para balanço. Eu vou rever todos os contratos. Todos que estão em vigor, a gente vai rever um por um. A gente acha um grande absurdo algumas coisas. Os radares... O pessoal que está nos bastidores, na organização, na coordenação da minha campanha, fala, Reinaldo, segura, mas por mim, eu arranco todos os radares e começo um projeto de reeducação no trânsito, porque a gente precisa, na cidade de Osasco. Esse é o meu desejo, né? Aborto, sou totalmente contra o aborto em qualquer situação. E casamento gay, hoje a própria Constituição já diz sobre... como é que é a comunhão estável, né? Tá aí, né? Claro que se eu não concordo com o homossexualismo, na grande verdade, eu tenho os olhos que a Bíblia diz. Mas hoje a própria lei diz sobre... Mas a tua igreja não faria sacramentar um casamento gay? Não. Os dois lá no altar e... Não, mas respeito à união estável desse casal gay. Eles podem viver, porque a Constituição já garante isso. Que sejam casados por outra igreja, pela sua não. Não, sabe por quê? Na verdade, assim, tem que ser membro da igreja. Apesar que eu tenho uma história, já fiz casamento católico dentro da igreja católica, mas, assim, na grande verdade... No princípio não, a lei não me obriga a isso. Dando continuidade aos e-mails, o Elias Ferreira. Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Checkmate. Ele pergunta, outro dia assisti uma entrevista no João Dória Júnior com o publicitário André Torreta, deve ser isso. Ele falou que em 2021, 51% da população será de evangélicos. O que o senhor acha disso? Aí eu vou passar para a Fânia, rapidinho, só para de 3 em 3 para ir mais rápido. A Fânia é um comentário
muito extenso, mas eu vou tentar resumir. Espero que os senhores entrevistadores façam perguntas também, né, das obras e auxílios que as igrejas evangélicas sérias fazem, pois espero que não sejam como a Rede Globo, que se mostrou ao lado podre da igreja, vem falando aqui, não vamos citar aqui para não entrar num confronto direto com a emissora, mas fala desse confronto que existiu entre a emissora. Infelizmente existe qualquer credo religioso em todas as classes sociais, existem pessoas de bom e de mau caráter. Ela fez aqui um comentário pertinente e bastante polêmico também, né, sobre essa questão. Responda essas duas. Então, para Elias, quero mandar um abraço para o Sandro, para Elias. Na grande verdade é o seguinte, a igreja caminha em passos largos para ser maioria no Brasil. Isso aí são dados e a gente tem certeza disso, né? Não sei se 2051, 2061, 2041, a gente não sabe, mas tudo indica que os evangélicos serão maioria no Brasil. Qual outra pergunta mesmo sobre o que a igreja faz? Essa também é uma pergunta muito legal. A igreja faz o que o Estado não faz, muitas vezes. A igreja, eu já saí nas madrugadas quantas vezes levando sopão. Tudo bem que eu não sou a favor somente do assistencialismo, acho que a gente tem que dar vara, ensinar a pescar e tudo mais. Mas a igreja faz esse papel, a igreja leva um cobertor, a igreja recupera as pessoas. Qual é o preço para o Estado? Uma pessoa que era um traficante, uma pessoa que era um bandido, um sequestrador, conhece Jesus, se converte, vem para a igreja e tem uma transformação de verdade. Quanto que vale isso? Qual é o preço de tudo isso? Então, quer dizer, a igreja evangélica, como a igreja católica e as religiões, faz um trabalho social que muitas vezes é onde o Estado não chega. Temos o Wagner, Zuanete Wagner também, eu acho que é a primeira vez que ele participa, é um nome novo aqui, né? Eu acompanho todo mundo. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Ele pergunta qual a contribuição que os evangélicos têm dado em relação à administração da nossa cidade, é uma pergunta. A Laís também, obrigado pela sua participação, Deus te abençoe ricamente. Se prefeito, o pastor também vai manter o Saravá Ogum no espaço da prefeitura? É uma pergunta da Laís. Posso responder já ou não? Só mais uma, aí de 3 em 3. Ricardo, xará do nosso companheiro aqui. Parabéns, pastor Reinaldo Mota, pela coragem. Conte comigo nesse desafio. Um abraço para o apresentador Roberto Carlos e para os jornalistas convidados. Nós que agradecemos a você que participa, Ricardo. Deus te abençoe também. Pode responder, pastor. Primeira coisa, Saravá Ogum, se não me engano, faz parte da lei do nosso município. Está no calendário. É óbvio que vai ter Saravá Ogum na cidade. É óbvio. Nós vivemos no estado da diversidade religiosa. Nós temos o direito de expressar a nossa religião por qualquer que seja o credo. Então é óbvio que isso vai ter. Inclusive, o presidente da Associação dos Umbandistas, a gente sempre nos encontramos ali na padaria em frente à prefeitura. Quero mandar um abraço, esqueci seu nome, mas estou mandando um abraço. O Wagner, que você citou aí, é um pastor dos mais importantes pastores da cidade de Osasco. Vaguinho, Deus te abençoe. Nós evangélicos temos contribuído muito com a administração atual. Nós jogamos sempre para o bem. Nós somos do lado do bem. E se tem que ajudar, nós vamos ajudar. Essa é a função e sempre será. Pode ser quem for o prefeito, a gente sempre vai querer contribuir e ajudar quem está no poder. E vamos orar e trabalhar em prol do governo. Até porque nessa questão do Saravá Ogum, por exemplo, quem tem que permitir, proibir, não é o pastor Reinaldo, vai ser o prefeito, que são pessoas que deverão ser pessoas distintas. É isso, pastor? Com certeza, eu vou governar, tenho certeza. Aliás, nós vamos surpreender essa eleição. As pessoas nos olham assim, nos observam, assim, poxa, nunca foi candidato a nada, né? Mas a gente exerce a política há muitos anos, né? Há mais de 20 anos fazendo política nessa cidade. E nós iremos governar, Daniel, com certeza para a população, para a cidade. A gente vai ser prefeito da cidade, não dos evangélicos. Uma das coisas que um dos grandes homens de Deus do nosso país, Ariovaldo Ramos, que foi inclusive um dos coordenadores do plano Fome Zero com o querido prefeito, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, trabalhou lá com ele em Brasília. Quando eu tive uma reunião com ele, inclusive eu me lembro no aeroporto de Congonhas, ele falou assim: pastor, eu vou te ajudar, mas você não vai fazer esse trabalho de encaixar os pastores todos na prefeitura. É óbvio que não. Nós vamos governar para a cidade, fazer aquilo que é justo, administrar bem o dinheiro público, é isso que a gente quer fazer. Eu posso não ter muita experiência com isso, mas nós temos experiência com dinheiro público, com a lisura de tudo isso. Só para dar continuidade, para a gente finalizar a participação dos internautas, que foram muitos e-mails, a Miriam está registrando aqui. Muito obrigado pelo beijo que mandou para o pai e para a mãe, né, a Miriam. Minha mãe, beijão, mãe. Opa, obrigado, um grande beijo para a senhora também, obrigado pela audiência, viu? A Vilma
Está dizendo aqui, boa noite a todos que estão na reunião. Estou adorando ouvir o pastor falar que é candidato a prefeito de Osasco, de verdade, e não conhecia ele. Você, Roberto, te conheço porque está no meu Facebook. Quero dizer que você seria um bom temente a Deus na prefeitura. Quem sabe as verbas seriam menos desviadas. Obrigado. Não sou candidato a nada, né? Mas o pastor está aqui e evidentemente que ele vai fazer o papel dele. Obrigado mesmo de coração, viu, Vilma? A Leia também. Nossa, quantas mulheres hoje, que maravilha, é muito importante a participação. Preciso do voto das mulheres também. Olha que legal. Roberto, parabéns pelo programa. Reinaldo, siga em frente. Te amamos muito, Leia, João Pedro, Gabriel e Rebeca. A Laís, obrigado, viu, mais uma vez aí a Leia. A Laís também, poxa, tá muito fraca a sabatina, hein? O cara disse que acreditar no Estado laico, representando o segmento evangélico, não é contraditório, é uma questão aqui importante, depois você responde para ela. Porque o segmento evangélico não pode ter mordaça a qualquer outro segmento, como os próprios homossexuais podem. É um questionamento, nós respeitamos, Laís, aqui é democrático, você tem todo o direito de falar, tanto é que você está sendo observado aqui no checkmate, tá? Faz esses comentários aqui, rapidinho, só para a gente sobre o Estado laico é óbvio, na verdade, assim, a gente não pode misturar o que é santo com profano. Então, a igreja continua o seu trabalho. Agora, quem governa a cidade, o Estado, tem que ter outras funções, a função política. Agora, eu tenho dito que eu não sou político, eu sou um sacerdote. Quer dizer, na verdade, o Estado continua sendo laico, mas eu seria um sacerdote sentado na cadeira do prefeito. Essa é a diferença. E não sei se eu respondi sua questão. A Vilma diz: quero saber sobre os impostos da cidade de Osasco, se vai igualar com o de São Paulo ou outras cidades que cobram menos. O IPTU de Osasco é o mais caro de São Paulo. É a Vilma, a Helena Petrelli, nome familiar aqui, né, o Nilson Martins? Helena Petrelli, um grande beijo, Deus te abençoe. Está aqui participando. Pastor, eu sou católico e tenho Jesus no meu coração. Sempre recebi Jesus na minha vida, mas não entendo porque os evangélicos sempre frisam em dizer que agora eu conheço Jesus. E essas mesmas pessoas eram católicos. É o questionamento dela aqui. Para finalizar com a Cleide Tirola, aí a gente conclui aqui, a gente dá continuidade aqui. Parabéns pelo programa, Roberto Carlos, um grande beijo a Cleide também, sempre participando aqui com a gente. Muito bacana a participação das mulheres também. Pode responder. Tem muito católico que não conhece Jesus, como tem muito evangélico que também não conhece. Então, eu tive um encontro com Jesus. Como tem muitos católicos que têm encontro com Jesus nas próprias igrejas católicas. É um costume, é só uma forma de nós expressarmos, né? Eu conheci Jesus de verdade, eu era católico e tive um encontro de verdade com Jesus. Poderia ter sido dentro da igreja católica, mas foi numa igreja evangélica. Mas o que falhou nessa época que você era católico e não encontrava Jesus? Era a forma de passar a informação? De repente, assim, eu também não ia muito à igreja. Eu fiz a primeira comunhão, assim, aos trancos e barrancos, né? E a igreja evangélica é mais pragmática em relação às suas reuniões, ao seu pastorado, aos fiéis. Tem uma metodologia diferente da igreja católica realmente. Apesar que tem muito padre hoje que tem adotado essa mesma postura e temos visto um resultado espetacular também. Como é que o senhor coloca a sua candidatura hoje? Ela é uma candidatura de oposição e complementa um pouco. Que nota de 0 a 10 o senhor dá para o governo do prefeito Emílio? Olha, eu sou oposição, a gente tem analisado muitas coisas erradas, muitas coisas que não batem. O primeiro mandato do Emílio foi um pouco melhor, né? Esse, não sei se eu posso colocar uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota 3. Esse mandato dele não deixou marca nenhuma. Eu pergunto para vocês, inclusive, eu vou voltar agora, mudar. Qual é a marca desse mandato? Qual é a marca desse governo? Qual é a marca? Você pode criticar, contestar os antigos prefeitos, fizeram tais coisas, isso, aquilo outro, mas qual é a marca? A marca é a participação popular. A gente sabe que tudo é orquestrado, tudo é manipulado. Nem isso que é um ponto forte do socialismo. E eu posso falar porque eu sou professor de história, estudei muito sobre socialismo, exatamente o que é o socialismo, desde Karl Marx, filosofia e tudo mais, e a gente não vê nada, a gente vê um fisiologismo, toma lá da cá. Qual é a marca desse governo hoje? A gente não vê, eu não vejo. Muito tem se falado na cidade, quando um comenta, a gente não dá atenção, mas quando vários comentam, aí começa a chamar atenção e parece ser verdadeiro a informação. Que o senhor estaria propenso, já teria recebido o convite do pré-candidato Oswaldo Virgínio, para o senhor ser vice da candidatura dele. Procede essa informação? Houve algum encontro, houve algum convite? Sabe que a gente está ouvindo tudo, né?
Eu estou até me sentindo assim meio constrangido, assim, porque para mim tudo é novo isso, né? Algumas pessoas têm me procurado, mas eu quero deixar aqui para vocês e para todos nós que estamos, para você que está assistindo, eu serei, no dia 23, no dia da convenção, sou pré-candidato hoje, serei candidato a prefeito e vou até o fim. Eu não vou abrir mão disso. O senhor não vai sair candidato a vice do Oswaldo Virgínio, então o que rola pela cidade aí, os comentários são informações infundadas, não tem fundamento. Com todo respeito, eu gosto muito do Oswaldo Virgínio. Mas chegou a conversar com o senhor? Alguém do PSD convidou o senhor? Nós conversamos. O Alencar? Eu conversei com o próprio Oswaldo, né? Com o próprio Oswaldo, bateu muito papo, conversei com outros pré-candidatos também. Me senti lisonjeado. Para mim foi uma honra ter sido convidado pelo Oswaldo e por alguns outros. Uma honra. Mas o nosso projeto é mudança radical, uma mudança com lisura. A gente quer fazer história nessa cidade. Da mesma forma que nós, do segmento evangélico, fomos fiel da balança na eleição presidencial com a Dilma e com o Serra, nós queremos ser fiel da balança, vindo com todos aqueles que querem o bem da nossa cidade. Eu amo a nossa cidade, eu amo Osasco, quero o bem católico, espírita, humanista, e nós evangélicos queremos o bem para a cidade. Mas, pastor, como que o senhor vê a sua candidatura, o senhor candidato a prefeito, e com vários evangélicos, até vereadores evangélicos, disputando a reeleição até, e apoiando outras candidaturas, como a do João Paulo Cunha, como a do deputado Celso Giglio, talvez venha aí, o próprio Oswaldo Virgínio. Como o senhor vê isso? Evangélicos do outro lado que não apoiam a sua candidatura. Não tem problema, assim, unanimidade não existe em lugar nenhum. Respeito, inclusive, são meus amigos. Mas tem uma coisa que a gente fala entre nós, nos bastidores, assim, o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, eu sei que vai ter muitos que estão, e tem que ser, a democracia faz parte disso, aqui não é uma teocracia, né? Aqui é uma democracia, eu respeito, mas já tem muita gente que tem sido favorável também a gente. E o que eu vou mais além, essas lideranças, pastores, candidatos, o que eles sabem é que aquele membro, aquele fiel que está quietinho na sua igreja, quando ele souber que tem um pastor candidato, o movimento católico, quando perceber que tem um cristão como candidato a prefeito, eu sou o primeiro pastor na história de Osasco a ser candidato a prefeito. Nunca houve um pastor. É onde nós vamos fazer diferença. Mas eu respeito, acho que a democracia é isso mesmo. Mas nesse caso, quando se eventualmente o senhor não passar pelo primeiro turno, o seu projeto político vai ser arquivado por 4 anos, porque o senhor não admite a hipótese de recompor lá na frente com ninguém? Não, estou dizendo assim, no primeiro turno, nesse momento. É óbvio que política é discussão, é acordo, é o bem da cidade. A gente tem que analisar o bem da cidade. Nesse momento, o que eu posso falar para o senhor, Daniel, é que a gente vai até o fim na nossa candidatura. Eu tenho uma certeza dentro de mim que eu estarei no segundo turno. Agora você fala, mas Reinaldo, você é louco? O que você é? Corajoso? É louco? O que é? Eu tenho uma certeza muito grande dentro de mim. Eu quero passar isso para você. Nós vamos fazer história na cidade. Eu tenho certeza disso. O senhor não vê assim um enfraquecimento da eleição dos candidatos a vereadores, da eleição proporcional, a sua majoritária proporcional, que são os vereadores, ser enfraquecida por não ter um partido coligando com o seu? Claro, é óbvio. Mas assim, nesse momento, vocês sabem bem como é que funciona a política. Até a gente começar a dar voos maiores, credibilidade, o poder está juntando todos os partidos quase como uma galinha debaixo das suas asas. A gente está lutando contra homens que já passaram, que foi prefeito, homens que estão na política há muito tempo. É óbvio que nesse primeiro momento eles olham, mas nós, PMN, formamos uma equipe muito boa, até milagrosamente. Nós juntamos grupos de pessoas que nós vamos fazer história. As pessoas não acreditam, mas o PMN vai fazer vereadores, estou falando para você. Eu queria aproveitar exatamente, desculpe te interromper, já interrompendo, vou dar uma de Jô Soares aqui, mas você falou do legislativo, vamos fazer vereadores. Mas existe quase um consenso entre os cientistas políticos, nós temos 3 aqui, e temos vários aí na cidade, dizendo que o legislativo de Osasco é o pior da história recente de Osasco, né, 50 anos. É o pior em todos os sentidos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E aproveitando o gancho também do Sandro, que mandou uma pergunta muito pertinente, falando sobre a saúde em Osasco, que ele, na afirmação dele, está doente, e os servidores estão insatisfeitos e desmotivados. E o que o senhor pretende fazer com a questão da saúde e essa questão do legislativo, que é o pior da história? Não, o interessante foi o seguinte, voltando na Marcha para Jesus, o pessoal
do governo começou a criticar que eu estava criticando a prefeitura no meu blog, quando eu coloquei que a saúde de Osasco está na UTI. Foi a partir desse e-mail e dessa matéria no meu blog que eu comecei a sentir um pouco mais de retaliação em relação à Marcha para Jesus. Então ali eu fui explícito. Eu acho que tem alguns pontos vitais, tem que ser dirigidos por técnico. Não adianta você pegar uma pessoa da área política e colocar para saúde, por exemplo. Tem que ser um cara que entenda de saúde, tem que ser alguém que viva a saúde. E olha, por falta de dinheiro não é. Osasco, terceiro ou quarto PIB do estado, não dá para a gente suportar mais. E dentro da saúde, um pastor amigo nosso que trabalha na prefeitura, o irmão dele teve um infarto jogando bola na CM, um dia de manhã. Sofreu um infarto. O que eles fizeram? Pegaram ele, em vez de levar para algum hospital aqui da cidade, levou para Barueri. Quando eu fiquei sabendo dessa informação, claro que a gente tem que levar para o melhor mesmo, vai morrer meu irmão, mas eu fiquei assim chateado. Osasco teria que ser excelência na saúde e nós vamos fazer isso. E a questão dos vereadores, sendo comentado como o pior legislativo da história recente? Mas assim, de repente eu não tenho essa propriedade toda para falar sobre isso. Mas que a gente tem visto que o nível está... Mas vai mudar, esse ano vai mudar. A gente vai ter uma renovação grande no Legislativo esse ano na Câmara, tenho certeza. E o Sandrão, pode ter certeza disso. O senhor tem 31 candidatos a vereador? Nós temos 31 candidatos. Na proporção correta das mulheres, porque as mulheres, 30% dos 31 tem que ser mulheres. Não foi fácil, viu, Nilson? Não foi fácil. O Elias Ferreira, presidente do PMN, teve muito trabalho. Mas assim, você sabe, o partido... Olha, quem somos nós para termos assim, um partido na nossa mão? Pessoas como o Dr. Celso Giglio falaram, como é que esse partido não escorregou das nossas mãos? E de uma forma milagrosa nós temos a legenda, nós temos os candidatos a vereador, o PC, a turma do PC, o Partido Cristão que não foi homologado, eles vieram com a gente. Nós formamos a nossa base dos vereadores, mas estamos abertos ainda, tem um outro partidozinho que está conversando com a gente. Então não está descartado ainda a gente fazer um bem bolado e ter um partido junto conosco. O senhor já escolheu o vice? Não, estamos discutindo ainda. Política, cada dia, estou aprendendo isso cada vez melhor. Cada dia é uma história. Nós já temos alguns nomes, depende... Nós temos 2 partidos que estão namorando com a gente. O vice viria fora do meio evangélico, é isso? Ou sim ou não. A gente, até por ter algumas dificuldades, né? Quando a gente formou o PMN, quando a gente pegou nas filiações, a gente tentou trazer algumas pessoas da sociedade civil, empresários, mas eles nos olharam e falaram assim, mas respeito muito o seu trabalho e tal, mas ficaram com medo de algumas retaliações do poder público. O senhor tem estudado um pouco a cidade? Porque imaginemos que no dia 1º de janeiro de 2013 o senhor esteja sentado na cadeira de prefeito. O que é que o senhor pretende fazer para, por exemplo, aumentar a arrecadação no município para poder melhorar o orçamento municipal? O senhor tem estudado isso? Tenho estudado. Primeira coisa, assim, como eu falei para vocês, e vou repetir para você, Júlio, a gente vai fechar para balanço, porque a gente não sabe o que, na verdade, falta de arrecadação, acho que não é. A ideia mesmo, claro, estou estudando muito, mais do que eu imaginava na minha vida estudar sobre a cidade de Osasco. Mas, assim, num primeiro momento, fechar para balanço, nós vamos fechar para balanço essa cidade. Fechando para balanço, a gente vai analisar para onde está escorrendo esse dinheiro, é muita grana, é muito dinheiro, não sei, funcionalismo, muitas coisas a gente vai estar revendo. Ok, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação dos nossos entrevistadores, o nosso entrevistado Reinaldo Mota, registrando aqui mais uma vez a participação do Sandro, Ricardo Brou, é isso? Ricardo Brou, obrigado pela participação, mandando um grande abraço aí ao pastor Reinaldo Mota, ao Plínio Moreira, também obrigado pela sua participação. Finalmente, vemos uma luz no fim do túnel, pelo menos para a cidade de Osasco. Parabéns pela coragem, tenho certeza que você na prefeitura, Osasco será um modelo para o mundo. Parabéns pelo programa, Roberto Carlos, e jornalistas convidados, o Plínio Moreira. Obrigado, Plínio, pelo carinho. Posso mandar um abraço para uma pessoa especial? Pode. A minha esposa, eu sou casado com a Leia Regina há 26 anos, e tenho 3 filhos maravilhosos, o João, Antônio, Pedro, Gabriel. Quero mandar um beijo para vocês, amo vocês, vocês estão do meu lado, sempre estiveram. E eu sempre falei, desde há 20 anos atrás eu falava assim, eu ainda serei um dia prefeito de Osasco. Estou aqui e vamos chegar lá. 2 perguntas para arrematar e vamos diretamente ao cheque-bate, ok? A última pergunta para registrar o Douglas, que é uma pergunta muito interessante aqui. Pastor, o que o senhor fará se for eleito no seu mandato, se aparecer um oportunista fechando acordos, pedindo propinas para fechar acordos? Olha aí.
Foi uma das coisas que eu tive que me comprometer, entre aspas, com lideranças como lá Martini Pozzella, Neuza Tioca e alguns outros homens de Deus, foi exatamente sobre isso. Corrupção zero. Eu quero chegar na minha igreja, que eu continuarei sendo pastor, mesmo sendo prefeito da cidade de Osasco, olhar no olho de cada um e eles saberem que o pastor deles é o prefeito e não vai entrar nesse jogo. Com certeza eu não entrarei nisso. E um grande abraço à Vilma, que está também participando aqui, registrando, evidentemente, a questão da saúde aqui. Estou ouvindo o programa e o que nos interessa muito é a saúde. Chegou a última aqui, Paulo de Jesus. Paulo de Jesus, mandando um abraço aqui também para toda a galera. Muito obrigado, Paulo de Jesus. Fantástica a participação, extraordinária. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Sensacional. Agora vamos ao checkmate. Esse é o momento que o senhor tanto esperava, né? Mas essa foi a parte que eu estudei menos no programa, então por favor. Agora chegou, é uma oportunidade ímpar para o senhor se consagrar definitivamente aqui no checkmate e, evidentemente, ficar falado no mundo inteiro como o segundo a conseguir decifrar 15 palavras em apenas 60 segundos. Um grande abraço ao Oswaldo Gregório, o campeão aqui. Posso deixar meu blog? Eu vou ter esse espaço depois? Depois vamos para o checkmate, a gente faz as considerações finais e chegamos lá. Nós temos um cronômetro que vai ficar ali na telinha para mim servir como parâmetro para a gente começar. Já está lá na tela, e eu vou começar agora. Admoestação. Muito ruim. Discriminação. Zero. Homossexualismo. Não. Homofobia. Não. Macumba. Também não. Pontifical. Também não, não concordo. Papa. Respeito muito. Xenofobia. Também não. Não vou entrar nessa, não vou botar a mão nessa cumbuca. Sim ou não? Sim. Não. Não concorda com a xenofobia. Ok, tá coerente. Aristocracia. Também não, já passou o tempo, já foi embora. Comunismo. Chega. Eu acho interessante, mas não da forma que existe hoje. Imersão. Só se for o batismo. Estrigar. Você me pegou agora. Estrigar. Pois é. Acho que eu vou ficar em segundo lugar então, viu? Estrigar significa checkmate, pastor Reinaldo Mota. Eu sou bom de xadrez, inclusive. Não conseguiu passar, mas olha, chegou na 13ª palavra. Parabéns. Explicando aos internautas, estrigar significa tornar macio, sedoso. Assim como o seu cabelo, pastor, que está aí, o cabelo sedoso, macio. Meu Deus do céu. Poxa vida, valeu. Parabéns pela sua participação. Obrigado aos entrevistadores. Considerações finais rapidinho para a gente finalizar, que o nosso tempo já se foi. Nilson. Agradecer a todos, a mesa, aos colegas jornalistas, a você, Roberto Carlos, ao pastor Reinaldo Mota, brilhante entrevista. Parabéns. Uma boa noite a todos. Daniel. Boa noite a todos, obrigado. Por favor, continue lendo Página Zero, sexta-feira nas bancas ou no www.paginazero.com.br. Boa noite, obrigado então, pastor, obrigado, Roberto, obrigado, companheiros aí. Quero agradecer, Roberto Carlos, grande âncora, show de bola, Daniel Soares, Página Zero, Nilson Martins, da coluna em off do jornal A Rua, Júlio Rezende, do Correio Paulista, muito obrigado. Quero deixar rapidamente blog do reinaldomota.blogspot.com, reinaldomota.com, Facebook Reinaldo Mota. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, pastor. Excelente participação, gostei muito. Foi muito dinâmico. Pena que não conseguiu chegar no finalzinho, mas foi muito bem, viu? Parabéns mesmo, parabéns de coração. Agradecer um registro rápido à Vilma Cabeleireira, dizendo que o sucesso do checkmate é esse respaldo que nós damos nas redes sociais e lemos nos e-mails. É exatamente isso. Essa fidelidade nós agradecemos a vocês, que estão sempre conectados com a gente aí no Facebook. A Vilma está aqui, Vilma Mari Souza. O Gilberto de Almeida, do Grupo Cidade de Osasco, um grande abraço. Eduardo Segantino, sempre divulgando a gente lá no seu programa na Trianon. E ao Alain Rainho, ao Tiago Rainho, ao Diego Rainho, os filhos do Didi, que estão sempre conectados aqui também. Um grande abraço a todos vocês. E aos milhares e milhares de internautas espalhados por todo esse país, que prestigiam o Checkmate, o programa mais assistido da região oeste de São Paulo, quem sabe até mesmo do estado de São Paulo. Rogério Lins, se prepara, chegou a tua vez, amigão. Semana que vem, Rogério Lins, no Checkmate. É a vez desse garotão, eu tenho certeza que também vai ser uma grande audiência. Obrigado, produção, ao Índio, Ricardo, ao nosso amigo Felipe, ao Diego Nogari Júnior, que está aqui o cameraman, ao Marco Antônio, Felipe Ribeiro Panda
e a todos vocês que nos assistem. Um grande abraço, semana que vem estaremos de volta. Até lá.